Boa noite, mais uma live de segunda começando. Boa noite para todo mundo. Já vou colocar o tema aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, João. Boa noite, Bruno. Eu vou colocar. Só estou escrevendo o tema aqui da live. E já vamos começar o bate-papo. Hoje com uma convidada muito especial. Já vou chamar ela na sequência aqui. Só deixa eu fixar o comentário como tema da live. E aí já todo mundo que vai entrando já sabe qual é o tema. Para todo mundo que está entrando aí, meu boa noite muito especial. Aquele pedido de sempre, né? Já vai no coraçãozinho, vamos subir o nível da live aqui. Já vai aqui também no aviãozinho, manda para toda a sua rede aí, para as pessoas que realmente admiram, gostam do tema político, gostam de estar por dentro desse assunto, né? A gente sabe do impacto que a política tem na nossa vida, mas algumas pessoas às vezes não gostam de tratar desse tema. Respeitamos, mas quem gosta, quem quer estar atualizado. E hoje uma convidada muito especial, já vi que ela está aqui, já vou fazer o convite aqui para ela entrar na live. É uma convidada muito especial, com uma grande trajetória, tá? Ela que foi candidata em 2020 como vice-prefeita, né? A vice-prefeita de São José. Ela vai contar um pouco dessa história aqui, mas é uma das pessoas aí que luta pela liberdade de Santa Catarina, no município de São José. E tem uma grande história que eu vou, né, conhecer uma parte a mais dela hoje e vocês vão conhecer ela por completo aqui. Então já vou liberar aqui o convite para ela. Boa noite, Mônica. Boa noite, Johnny, todo mundo. Já vai ali no aviãozinho, manda para toda a sua rede aí. Já vamos mandar a solicitação aqui. Sua rede aí para a gente bater esse papo hoje com esse tema, como enfrentar as críticas, não só, né, falando de política, mas como enfrentar as críticas em questão de vida. Boa noite, Dai, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Conectando aí, só fazendo um pedido especial para todo mundo que está entrando, né, para ir lá no aviãozinho, mandar para toda a rede aí, eu vou aqui também já mandar para todo mundo que está online na minha rede, acompanhar essa live, conectar aqui, falar um pouquinho de política hoje, mas principalmente falar de como enfrentar algumas situações, né, daí eu trouxe esse tema aqui quando a gente conversou de como enfrentar as críticas, porque não só na política, né, para quem está envolvido com isso sabe o quanto que enfrenta de críticas. Passei uma situação recentemente aí, que foi no dia de ontem, com relação à publicação, mas a gente tem que estar preparado para algumas situações e é isso que a gente fortalece. Mas com relação à vida, né, eu vejo que a questão da crítica sempre vem de uma grande decisão, tem pessoas que estão ali esperando você tomar uma decisão para criticar, a gente vai falar muito sobre isso. As mulheres enfrentam um pouquinho mais de algumas situações, então tem uma envergadura emocional muito maior, tem uma resistência emocional muito maior, e esse é um dos motivos de estar aqui. Então, desde já, obrigado por aceitar esse convite, tá? A gente está aqui numa segunda-feira, 9h30 da noite, para estar falando sobre esse tema e com certeza poder inspirar aí muitas pessoas. Tens uma bagagem já, vamos conhecer, não vou fazer uma apresentação tão longa, mas as pessoas vão te conhecer. Dai, para começar, queria que tu contasse um pouquinho quem é a Dai Borges, né? Um pouquinho da tua trajetória, formações, enfim, até chegar nesse movimento político. A política vai ser o último tema aqui, mas um pouquinho da tua trajetória. O que tu já trabalhou, o que tu fez, tu é natural de São José mesmo, enfim, conta para nós aí quem é a Dai Borges. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, né? Na verdade é uma honra estar aqui, poder falar um pouco dessa vivência, dessa trajetória, um pouco das experiências, né? E realmente, assim, tentar com isso a gente mostrar para as pessoas que são pessoas comuns que têm que se envolver se a gente quer realmente construir algo diferente, né? Então, eu sou uma pessoa que considero assim com uma trajetória bastante comum. Eu sou do interior, só que do interior do Paraná, e sempre estudei em escola pública, né? Então, assim, tive uma trajetória de bastante luta, né? Não, nunca tive, assim, uma questão de dificuldades, né, em relação à minha família, mas a gente sempre precisou lutar bastante para poder conquistar os nossos espaços.
vim para Santa Catarina assim que me formei. Então, toda a minha trajetória profissional eu realizei aqui em Santa Catarina. Então, primeiro eu vim morar em Brusque, e eu sou formada em nutrição, e eu vim para Brusque trabalhar como nutricionista. Então, eu trabalhei primeiramente no SESI, como nutricionista da escola do SESI, que é os funcionários da indústria, e depois... Deu uma travada aqui para mim, só confirma isso. Voltou. Voltou Opa, agora. voltou? Ah, tá. Voltou. E durante a graduação, eu descobri que eu gosto muito da área hospitalar. Descobri, assim, durante o estágio, principalmente, né? Que a gente tem estágio em todas as áreas do campo da nutrição. E daí, quando eu estava 9 meses morando na cidade de Brusque, surgiu a oportunidade de trabalhar no hospital, que é arquidiocesano da cidade, o Hospital Azambuja. Talvez alguém que esteja acompanhando aqui até conheça. Está bem grande da cidade. E daí, quando eu comecei a trabalhar no hospital, a gente se depara com vários desafios, né? Coisas de alguém recém-formado. Você percebe, assim, quanto a graduação ela te serve de base, mas que você, para trabalhar de forma, assim, com maior eficiência, né? Você precisa continuar estudando e buscar mais conteúdo. E foi quando eu decidi, então, fazer uma pós-graduação. Essa pós-graduação acontecia as aulas em Florianópolis. Então, eu vinha a cada 15 dias para fazer essas aulas aqui. Em uma das aulas, eu tive aula com um professor da UFSC, e ele falava da pesquisa. Como era a pesquisa, e os alunos, e quais eram os objetivos, né? Como que eles faziam tudo com tanto zelo. E ele realmente foi um professor assim, que me inspirou muito. E eu pensei, olhei para ele e falei, nossa, eu quero fazer isso. E eu fiquei sozinha, estudei, me preparei, a prova exigia conhecimento de inglês e tudo. Então eu fiz assim algo basicamente em casa. Eu trabalhava no hospital, chegava em casa e me preparava para o processo seletivo. Isso foi em 2010 que eu conheci o professor Erasmo, e em 2011 eu ingressava no mestrado em nutrição aqui na UFSC com o professor Erasmo. Foi o professor que eu conheci na especialização. Fiz o mestrado, terminei em 2013, comecei a dar aula em cursos profissionalizantes no SENAC, depois também dei aula num curso técnico, na Escola Advanced, que é no centro de Florianópolis, e comecei a dar aula no curso de enfermagem da FASC aqui em São José. Trabalhei um tempo como professora, e daí em um ano, no ano de 2014, eu tentei o doutorado pelo programa de neurociências, também na UFSC. E passei para o doutorado em neurociências, daí eu continuava fazendo pesquisa voltada ao campo de nutrição, só que não estando no programa de nutrição. Daí, nesse 4 anos de doutorado, eu continuei dando aula para o curso de enfermagem, depois eu comecei a dar aula para o curso de nutrição, tive a oportunidade de ser coordenadora de curso ali também, e também fui, por um período de 7 meses, fui professora substituta na UFSC no curso de nutrição também. Então, foi dando assim para fazer no doutorado e conciliar várias atividades profissionais. Claro, sempre que estavam relacionadas com a área de formação, né? O doutorado, ele permite quando você faz essa combinação. E mais ou menos ali no período do final ali, um pouco que antecipou, né, o impeachment da presidente Dilma, eu comecei a acompanhar mais a política. Antes eu era bem alheia, assim, não participava. Aquela questão, né, que você vota e no ano seguinte, às vezes, você nem sabe em quem você votou. É uma coisa bastante triste, né, que acontece. Mas a gente acaba, eu acho que não se envolve muito porque a gente perde um pouco as esperanças, né, no meio político. E quando eu comecei a ver um movimento que realmente estava levando as investigações a sério, que realmente estava trazendo resultados, né? Que você vê, nossa, tem pessoas aí do alto poder que realmente estão, pelo menos sendo julgados, né? Então, alguma coisa está acontecendo. E foi quando eu conheci também o Partido Novo, foi através do meu cunhado, que já tinha bastante ideias liberais, então eu comecei a ouvir falar do Partido Novo por ele, e comecei a pesquisar um pouco mais. Daí, o agora deputado Marcel Van Hatten, ele era, eu acho que deputado estadual do Rio Grande do Sul, se não me engano, na época, mas eu acompanhei algumas falas dele, bastante fortes, bastante incisivas, assim, nossa, esse é uma pessoa que realmente ou pelo menos me representava, assim, representava a minha ideia, o que eu queria ouvir, e não aquele
mais do mesmo, né, que a gente estava acostumado. E foi quando eu me aproximei mais do Partido Novo. E em 2018 teve as eleições presidenciais, né? E daí eu fiz campanha para o João Amoedo, mas assim, a campanha nas minhas redes sociais. Eu não tinha ainda saído da rua para fazer campanha, né? Então aquela divulgação para os amigos, tem um candidato aqui, tem um partido que traz umas ideias diferentes do que a gente está acostumado. E daí fiz essa participação, a gente não teve candidato a deputado estadual aqui em Santa Catarina pelo Novo, né? Mas a gente teve a federal, também fiz campanha, né, da mesma forma, e eu só fui me filiar em 2019. Então eu acompanhei, eu participei um pouco, mas a filiação mesmo, assim, para você realmente pôr o seu nome e falar, eu acredito nessa causa, foi em 2019. Eu já conhecia bem mais o partido, já acompanhava muito mais. E tá, mas ainda eu estava naquela. Em 2019, eu tinha não, já fazia um tempo, eu terminei o doutorado em 2018. Então eu estava nessa de trabalhar e fazer outras coisas junto, e pensando, né, em outras propostas que a gente pode continuar aí na vida acadêmica. E então a minha ideia era, eu vou me filiar, dessa forma eu ajudo o partido, mas é isso, né? Continuo aqui nas minhas coisas. Só que quando foi em 2020, em maio de 2020, eu recebi o convite do Vitor, que é o presidente aqui do Diretório Municipal em São José, para participar como candidata, né, participar do processo seletivo para ser candidata a vice-prefeita pelo Novo aqui em São José. Na hora que eu recebi o convite, eu falei para ele assim, nossa, como assim você faz esse convite para mim? Eu não sei política, eu nunca participei de política, né? Então, como que alguém que nunca participou, que nunca estudou a fundo a política vai vir a ser candidata? Ele falou assim, até agora não tem nada de que seja ruim, só boas informações. E daí eu pensei bem, conversei com meu esposo e falei assim, às vezes a gente se queixa que ninguém faz nada, né, que a mudança não acontece, e quando vem o convite, quando vem um chamado para você participar, daí você nega. Né? Então é muito fácil ficar no sofá e reclamar, né? Daí a gente topou, né? Porque é uma decisão que não é só minha, então nós dois topamos e a gente veio aí a ser candidato, então, em 2020. E depois de participar de uma campanha, como foi a campanha de 2020 aqui em São José, assim, muito intensa, você vê que essa participação não pode parar em uma campanha, ela não pode parar em uma filiação, que a gente precisa mais. Então, a gente continua aí junto com o partido tentando fazer o melhor. Baita história para quem está entrando agora. Deixa eu fazer só um resumo aqui, porque entrou muitas pessoas. Já quero agradecer todo mundo que entrou. Vi muitos amigos aqui entrando, a audiência da Dai também. Se quiser ir lá no aviãozinho de novo, mandar para a rede, a história vai continuar, mas deixa eu resumir. Dai, só confirma, qual era a tua cidade do Paraná? Qual é a cidade? Então, eu sou de Toledo, no Paraná, é oeste. Toledo, conheço Toledo. Tenho família em Toledo, tenho tio, né, tia, primos que moram lá. Estive em Toledo em 2018 ou 19, fazendo uma palestra lá numa cidade próxima, conheço toda a região do Paraná. Tu saiu de Toledo, né, no interior, vim para Santa Catarina, chegar a doutora, né, na universidade, uma das mais concorridas do país, que é a UFSC, e chegar numa campanha tão rápida, né, do envolvimento com política de 2018 a 2020, 2 anos, ser candidata em 2020 a vice-prefeito numa campanha para São José. Essa história realmente numa trajetória assim, não rápida, mas intensa de resultado, de busca. Sim. Como é que tu enfrentou tudo isso? Primeiro, voltando ao tema, né? Essa questão de cada decisão na tua vida. Primeiro de sair, de fazer nutrição, acredito que tu enfrentou algumas críticas com relação a isso. Depois de decidir fazer um mestrado, doutorado. Já que está relacionado ao tema, travou para mim aqui, só confirma aí. Tá ouvindo, Dai? Voltou. Agora sim. Tá ouvindo bem? Tá. Tenho certeza que cada decisão dessa, né, falando da primeira da trajetória acadêmica e profissional, tu com certeza teve que enfrentar alguns desafios. Tu já falou aqui, né? Quando foi que recebeu o convite para ser candidata a vice, né, alinhou ali com o marido, porque é uma decisão em conjunto. Quais foram as pessoas em cada decisão dessa que foram assim fundamentais e como é que tu superou? Quando tu estava em Toledo, vamos voltar lá, tu se imaginava chegar tão longe, primeiro numa carreira acadêmica e depois numa carreira política, vamos dizer assim? Como é que foi esse processo?
Olha, sempre tem as pessoas que participam dessa decisão, né? A decisão, ela tem que partir do principal envolvido, mas a gente, eu costumo falar assim, a gente não é uma ilha, né? Então, as pessoas que estão mais próximas são as que vão participar mais dessa decisão, até porque isso reflete. Quando eu falei que a decisão de participar da política, ela não é só minha, não é que existe assim, um controle entre o casal. Acontece que não tem como separar uma atividade que vai, durante a campanha, te exigir 24 horas por dia de dedicação, se ela não tiver um apoio. Se não tiver esse apoio, não sei como a pessoa consegue levar isso adiante. É essencial, sabe? Então, assim, o Johnny foi alguém que esteve comigo, por exemplo, nesse exemplo mais recente, né, que eu da campanha, o tempo todo comigo nas ruas, sabe? Então, isso era essencial para que tivesse sucesso, assim, no desenvolvimento. Antes disso, né, quando eu estava, então, ainda lá em Toledo, que eu me mudei para o estado de Santa Catarina, o apoio dos meus pais, com certeza, né, porque, assim, eu me distanciei, né, hoje eu tenho mais pessoas da minha família que moram aqui no estado, mas na época só eu vim para Santa Catarina. O meu pai é natural de Santa Catarina, ele é natural de Araranguá, mas os meus avós, com ele e os meus tios, foram para o Paraná quando ele tinha 1 ano de idade. Então, ele só nasceu aqui, praticamente, né? Então, assim, família mesmo, a maior parte agora. Tem um irmão que mora aqui também no estado, mas o restante está todo lá. Então, é uma coisa, assim, que você precisa de um apoio, desse suporte emocional, para que você pode realmente se preocupar com as coisas que são diretamente ligadas a essa decisão. Né? Então, a gente precisa, no meu conceito, no meu entendimento, estar com mais pessoas envolvidas nessa decisão, sim. Excelente. Vou fazer uma pergunta aqui. Por que doutorado em neurociência? O que te levou a buscar esse doutorado específico? Pois então, quando eu fui para o mestrado, né, a ideia foi me especializar em nutrição, né? Então, eu busquei essa especialização mantendo ali na linha. Quando eu fui para o doutorado, a ideia era continuar mais em pesquisa, né? Então, aprofundar as possibilidades de pesquisa, né, nessa área que estivesse relacionada à saúde. A neurociência, ela é extremamente ampla, né? Então, foi muito rico, porque assim, eu fiz o doutorado junto com farmacêuticos, com biólogos, com fisioterapeutas, né? Então, assim, tinham vários profissionais de áreas diferentes, e daí você está pesquisando linhas neurais envolvidas na linha que eu comecei, com comportamentos. Então, eu não saí da nutrição, eu simplesmente aprofundei mais relacionado ao sistema nervoso, né? Então, foi uma escolha, assim, mais voltada mesmo à pesquisa. Show. Tu mesmo comentou, né? Tu poderia seguir, tu continuou uma parte seguindo na questão acadêmica, mas chegou no momento ali de decidir, né? Devido ao convite. E agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema que é política. Tu já comentou sobre esse impacto, né? Veio o convite e aí tu falou, porque eu, uma pessoa comum, e para poucos que sabem, né? Esse é dos pilares do Partido Novo, que são pessoas comuns, realmente envolvidas com política, para a gente acabar com esse histórico que existe, né, do que a gente já acompanha, que pessoas possam contribuir, que pessoas sejam preparadas para realmente mudar essa realidade. O que te fez decidir e dizer assim, não, eu vou realmente ser candidata, eu vou colocar o meu nome, eu vou enfrentar tudo, eu sei que vai vir crítica, mas existem pessoas, tu já falou de alguns nomes aqui que te inspiraram, né? O que fez dentro de ti assim tomar essa decisão? Tá, foi realmente perceber que existem pessoas muito capacitadas e muito envolvidas, e que se outras pessoas, entendeu, outros apoios não vierem, que só eles não vão conseguir continuar. É preciso envolvimento de mais pessoas. Então, naquele momento, a gente tinha o Thiago Paulo, candidato a prefeito, muito preparado, e contando com mais pessoas para vir como vereador, como vice-prefeito. Então, ele sozinho não ia conseguir levar a campanha à frente, ele precisa de um apoio de outras pessoas também trabalhando junto, né? Então, eu pensei assim, eu posso neste momento não estar me sentindo capacitada para isso, mas alguém está olhando para mim e está dizendo, você pode? Então, se alguém diz que eu posso. O que eu senti falta de conhecimento, isso eu vou buscar, vou correr atrás.
Estou, ainda estou, né? A gente está sempre buscando. Mas foi essa sensação de que eu não posso reclamar se quando as pessoas me chamam e me pedem a participação, eu falo que eu não vou. Show. Hoje eu estava conversando com o nosso presidente estadual, né, o Vini, e aí ele falou assim, ó, a gente tem que estar atento, porque tem muitas pessoas boas, e até às vezes em outros partidos, né, às vezes não estão se encontrando, o que a gente pode conversar, mas pessoas que estão fora da política, a gente tem que estar com esse radar sempre ligado, e muitas vezes isso acontece, eu já conversei com várias pessoas, hoje conversava com um amigo ainda, devido à postagem de ontem, ele acredito que até está na live aqui, o Edinho, e eu falava, e ele falava também assim né, de uma visão de que um dia poderia participar. E eu falava, cara, apoio, a gente precisa de pessoas, né, dentro dessa visão. E muitas vezes a gente enxerga no outro essa possibilidade, acaba não enxergando em nós aquilo que a gente pode fazer, né? Então é muito importante também quando recebemos apoio, quando alguém te fala, né, ô, tu tem perfil, tu tem uma visão, tu pode ir para a política porque tu vai fazer um bom trabalho, é realmente ter essa força para encarar. Queria que tu falasse um pouco agora sobre campanha, né? Pô, uma posição majoritária, que é uma posição de vice-prefeito, o impacto é outro, né? A questão das ideias são outra. Eu tive várias pessoas aqui ao longo das segundas-feiras falando mais sobre legislativo, né? Então, a primeira pessoa que eu falo a questão de um executivo como experiência, mesmo seja de campanha. Como é que foi esse ir para a rua? O que foi positivo? O que foi negativo na tua visão? Me fala um pouco dessa experiência aí. Assim, foi tudo muito novo, né? Desde o do planejamento até a execução da campanha, da realização dela. Então, assim, a gente, várias coisas que eu, por exemplo, pessoas perguntam, o que eu faria diferente? Eu acho que, por exemplo, quando a gente foi se preparar para ir para as ruas mesmo, a gente imaginou um cenário de distribuição, por exemplo, de material, como era a campanha majoritária, a gente tem que ir a todos os espaços, né, do município, não é como o vereador que você foca mais em uma região. Então a gente imaginou um alcance que depois a gente não teve, justamente como a gente não trabalha com dinheiro público, a gente tem recursos bastante limitados, então a gente não teve uma grande equipe trabalhando com a gente conta muito com o voluntariado, e o voluntário, ele tem seus afazeres e faz mais isso, né? Então, eu acho que o que eu faria diferente num planejamento seria mais de pensar e ir criando esses recursos, esses materiais, né, essa área de atuação, conforme for agregando mais pessoas que possam estar colaborando. Como mulher, assim, a minha sensação muitas vezes eu me via num ambiente onde eu era a única mulher, sabe? Isso, eu posso falar com a minha visão, que eu muitas vezes me sentia um pouco inibida. Quando eu me dava conta, eu assim, nossa, né, tô só eu aqui, e aqui disputando, né, trazendo essa conversa de uma disputa cargo majoritário, mas assim, dentro do partido, eu nunca me senti inibida, ao contrário, né, sempre senti um apoio total, um tratamento por igual, né, então, o Thiago, por exemplo, que foi o candidato a prefeito, ele veio de uma preparação de muito tempo, além de quando eu recebi o convite, né, então, ele, além de ser uma pessoa extremamente capacitada, ele vinha se preparando para aquilo há mais tempo. Mas eu nunca recebi nenhum tratamento diferenciado por estar há menos tempo ou ao contrário. As pessoas acho que eram muito mais compreensivas, né? Ah, ela está menos tempo aqui. Então, foi bem tranquilo, assim. De apoiadores ou de público que a gente tenha conversado, eu nunca enfrentei nenhum problema assim por ser mulher, ou por estar a primeira vez na política. Às vezes alguns olhares mais assim receosos, né, por você estar como o primeiro candidato. Nossa, ninguém te conhece na cidade, né? Então, como assim? Mas as pessoas ouvem. As pessoas ouvem quando a gente fala Eu gosto muito da campanha de rua, tá? Foi a única experiência que eu tive até agora, mas assim, eu gostei muito. Eu gosto muito mais de estar na rua, de falando com as pessoas, do que fazendo reuniões com prováveis apoiadores. Então, assim, aquele contato com as pessoas, você chega, fala do propósito do novo, dos princípios, dos valores, né? Às vezes aquele pitch que você tem é bem curto, né? Um semáforo abrindo, mas é muito bom. A gente, nesse tempo curto, você consegue ter uns retornos bem interessantes, assim. Eu tive a oportunidade de estar em Joinville no final de semana da eleição. Estava lá também, né? Na campanha do Adriano.
E a experiência foi, eu tinha feito já aqui em 2018, né, que a gente teve um candidato que foi o Luiz Baldinha, que é deputado federal também. E lá eu tive depois a experiência de ir para a rua, né, em Joinville. Eu morei em Joinville 6 anos, então, né, tem um público lá, tem um carinho enorme para Joinville. E é exatamente isso. A gente tinha ali, às vezes, 2, né, minutos de um semáforo para poder vender uma ideia, para poder falar algo realmente que as pessoas, né, iam adquirir de informação naquele momento. E algo que eu sentia muito, queria que tu falasse se também foi assim para ti durante a campanha, de que as pessoas diziam o seguinte: olha só, eu acredito muito no novo, hein? Não vão nos decepcionar. E talvez essa é a visão que a gente tem hoje, né, de às vezes colocar a esperança numa figura, né, e a gente sabe o quanto tivemos decepções aí por muitas pessoas que acreditaram em nomes, né, e acaba hoje gerando isso e generalizando como um todo. Mas eu senti muito isso, né, as pessoas, olha, tenho o meu voto, mas não me decepciona, espero que seja novo mesmo. Tu sentiu isso também enquanto estava em rua, assim, em São José? Muito, muito. Teve um exemplo que um pouquinho antes de você falar eu ainda estava lembrando, porque isso me marcou muito. Até eu gravei um vídeo logo na sequência, no período da campanha. Eu estava num semáforo e a pessoa baixou o vidro para conversar comigo. Era um rapaz, um senhor, um moço, mais ou menos a minha idade. Às vezes eu falo senhor, tem a minha idade. E ele, e ele olhou para frente e apontou um prédio e falou assim: eu moro ali, eu vou votar em vocês. E eu espero que vocês mantenham o discurso de vocês depois de eleito, e que vocês não mudem depois que entrar, porque as pessoas estão cansadas de acreditar. E daí o político vai lá, se elege e depois faz mais do mesmo, né? Acaba não cumprindo com aquilo que havia falado na campanha. Então, assim, ó, foi vários momentos de eu me emocionar com as pessoas me olhando nos olhos e falando isso: olha, vou acreditar e eu espero que a minha fé, né, que a minha confiança não seja que realmente se cumpra, né, que as pessoas não se decepcionem. Então a gente vê muito isso. E André, uma coisa que a gente tem que, eu acho, que trazer para a nossa vigilância enquanto comportamento, ainda no novo, a gente tem que entender isso e levar muito a sério de princípios e valores de um partido e não uma pessoa, porque esses dias eu estava conversando com um grupo de amigas e falando assim, quantas vezes a gente se decepciona com alguém dentro da nossa casa, que às vezes a gente acha que conhece e ao longo aí da convivência você vê que existem comportamentos que você não imaginava, e talvez é porque você realmente não conhece. Então isso pode acontecer com qualquer um, e quando você tem bem conceituado que o que você defende são ideias, são princípios, são valores, se isso vir a acontecer, vai ser uma coisa muito fácil de se resolver. Agora, quando você, né, coloca uma pessoa como o salvador da pátria, fica difícil para depois você assumir os erros, né, entender que aquilo realmente está errado e deixar de defender. Excelente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem tiver alguma pergunta, pode ir na caixinha de perguntas, deixa a pergunta aqui, tá? Os últimos 10 minutos eu vou abrir aqui, vou puxar perguntas. Eu tenho algumas especiais aí para dar, que tá lá para os 10 minutos finais. Mas quem tiver alguma pergunta em especial, tá? Para fazer para dar, deixa na caixinha aqui e eu abro lá no final. Eu vejo assim hoje, principalmente com relação ao novo, não só a questão de ser um partido, mas o que se coloca, eu sempre digo, né? Ele não é um partido perfeito, ele não é uma instituição perfeita, tem muitos erros, a gente fala abertamente sobre isso, e é um partido que está em melhoria sempre, a gente busca isso, feito por pessoas comuns, né? Existe muito a melhorar, só que hoje é o melhor que nós temos, né, frente a mais de 30 partidos que nós temos no Brasil. Então, realmente são os princípios, os valores, e cada pessoa que entra, eu vejo que é isso que atrai, né? Tu mesmo falou, né? Tu fez uma campanha lá em 2018 para o Amoedo e nem era filiada, né? Depois que foi se filiar. Porque tem que ter essa comprovação, tem que realmente dizer, pô, será que é isso, será que não é? Para poder realmente tomar essa decisão. E é claro que a gente fica muitas vezes esperando o erro, né? E eu vejo muitas pessoas esperando isso do partido, né? E vai acontecer, né? Vai acontecer, é natural, mas a gente tem que estar sempre buscando reconhecer e melhorar. E vem muito ligado a esse tema, né? De como que a gente enfrenta essas críticas. Eu vejo muito que, às vezes, uma situação pontual, as pessoas já mandam mensagem, acredito que para ti também isso acontece, mandam no direct, né? E a gente precisa enfrentar. De todo o processo de campanha, assim, se tu pudesse dizer assim, ó, o que marcou
Se em algum momento tu pensou em desistir, isso talvez é um pensamento comum, né? Quando se fala em enfrentamento de crítica, né? De julgamento e tudo mais. Primeiro, se tu pensou em desistir durante até o ponto de ir, ou durante acredito que seja mais difícil, mas enfim, até a decisão de ir, se tu pensou em desistir. E o que te marcou durante toda a campanha que disse assim, oh, isso aqui me dá esperança. Isso aqui realmente me faz ter força para continuar. O que aconteceu durante a campanha que te marcou, Dai? Assim, ó, momentos que me passaram e que às vezes a gente ainda repensa, né? Será que estou fazendo certo? É porque assim, toda escolha ela exige que você abra mão de alguma coisa, né? Então, eu contei a minha história antes profissional e a partir do momento que eu decidi entrar para participar da política, aquele caminho que eu estava trilhando dentro da docência, dentro da pesquisa, né, e a própria atuação como nutricionista, isso é deixado de lado. Então, teve alguns momentos assim que você para e pensa assim, nossa, mas eu fiz tudo isso, toda essa caminhada, né? Fiz mestrado, fiz doutorado e agora estou parando para essa participação na política. Mas aí, assim, existem várias pessoas, como você, antes a gente comentou, né, as pessoas que participam das nossas decisões, e uma pessoa que me incentivou muito, ainda... Oi? Cortou? Oi? Oi? Voltou? Voltou Ah, aqui tá. para mim, normal. Então, uma pessoa que me incentivou bastante, ainda me incentiva, foi o meu professor que me orientou no doutorado. E a última conversa mesmo que eu tive com ele falou assim, Dai, agora você está descobrindo essa tua atuação, essa participação na política, e que você está se identificando e que é muito importante que as pessoas venham e participem, e se quando você quiser voltar, por exemplo, para a pesquisa, é uma coisa que você já fez, é uma coisa que você já estruturou, então você vai buscar uma atualização e você vai poder voltar. Então, ele foi uma pessoa assim, que me incentivou muito, mostrando que a gente precisa participar, que é importante participar e que isso não quer dizer que eu estou abdicando completamente do que eu caminhei até agora. Até porque, né, dos princípios do novo é que a gente não faça carreirismo político. Então, é uma participação e que você depois vai deixar de ter esse caminho, você vai permitir que outras pessoas venham, né, para assumir também essas posições. Então, foi uma coisa assim que me motivou bastante, que me deixou assim, mais tranquila em relação a essa decisão. O que mais me marcou assim, positivamente é aquela esperança que a gente vê nos olhos das pessoas. Porque as pessoas estão, assim como a gente esteve em algum momento, não sei se eu posso falar isso por você, André, mas eu estive muito decepcionada, muito desanimada. E quando eu conheci o novo e fui me aprofundando mais, descobrindo os princípios, os valores, o que está bem fundamentado, né, quais são as nossas ideias, o que a gente defende, qual é a nossa ideia a longo prazo, que a gente sabe que não é para amanhã, que é algo, né, a ser muito trabalhado para mudar. Então, quando eu vi que tem um grupo de pessoas trabalhando para fazer essa mudança, foi algo que me deu esperança. E quando eu converso com pessoas que ainda não conhecem as ideias do novo, que ainda não conhecem essas pessoas, esses mandatários que a gente já tem, ou essas pessoas que estão vindo como candidatos, e você apresenta que existe sim uma opção, esse brilho de esperança que a gente sente nos olhos das pessoas que mais me motivam a continuar. Excelente. Deixa eu só ler um comentário aqui de uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, do Dani. Dani, ele é aqui de Forquilinha, uma cidade próxima aqui, presidente da CDL, enfim, a gente debate muito sobre política. Ele comentou, né? O problema é quando as pessoas têm político estimação, não fala sobre problemas com os políticos. Ou seja, quando a gente vai falar de algum problema, né, existe aquela defesa cega, a gente está nessa divisão muito clara agora, né, principalmente entre Lula e Bolsonaro, a gente vai falar um pouquinho sobre o governo federal no final, mas existe essa divisão e se cria uma visão em torno de uma pessoa e tudo que ela fala, independente do que ela fala, se torna uma verdade, né? E realmente é um problema. Sou um incentivador do Dani aí, eu sei que o momento dele é outro, mas de se envolver com a política tem uma visão muito boa de ser que vai contribuir. Fábia comentou aqui também que Dani é uma inspiração e ela mesma comentou, precisamos de pessoas mais preparadas para nos representar e proporcionar a aplicação das mudanças que se ocorreram, trarão, e as mudanças, né, que se ocorrerem trarão melhorias nos nossos resultados. Com certeza, um dos processos do
do próprio partido, essa preparação, talvez foi um dos pontos assim que mais, talvez não, né, mas um dos pontos que mais me atraiu do partido, de preparar realmente os mandatários. Queria que tu falasse um pouco também sobre como é que foi o apoio do partido com relação à campanha, né, sei que existe apoio, e principalmente hoje, né, as pessoas podem ver, mas não tivemos prefeito e vice, né, que foi a tua oposição em São José. Mas São José conquistou um resultado incrível, que foi ter uma cadeira no Legislativo, né, que é o Crislan, teve a oportunidade de estar aqui, tive a oportunidade de ter ele aqui comigo numa live também, um menino de ouro, assim, fantástico, fazendo um excelente trabalho. E com certeza, esse enfrentamento, né, de vocês numa majoritária, colocou o Novo numa posição diferenciada em São José, para que pudesse também conhecer o trabalho do Crislan, né? Então, como é que foi com relação assim, ao apoio, né? Já que cada vez que a gente tem apoio é mais simples a gente enfrentar os desafios com relação às pessoas envolvidas no partido, para essa segurança, para tudo isso que tu falou, em momentos de maior desafio eu sentia que tinha pessoas comigo. Como é que foi essa preparação, já que foi comentado ali, né, com relação a preparar pessoas para a política? Queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência também com relação ao Partido Novo, Dai. Uhum. Assim, o partido ele dá um apoio muito grande, assim, de todas as dúvidas que você tiver, você pode conversar. Eles têm um grupo, né, que eles chamam de apoio ao mandatário. Desculpa, apoio ao candidato. Depois tem também o apoio ao mandatário, né? Então existe sim um grupo de pessoas para dar esse suporte. Então, se a gente tiver alguma dúvida, o que pode, porque assim, são tantas regras, tantas coisas que regulam, né, toda uma campanha para que você não faça coisas erradas, né, para que não faça propagandas indevidas. Então, tem um monte de coisa que faz essas regulações e elas são muito recentes também. Então, até pessoas que já foram envolvidas em políticas podem cair no risco de fazer algo que está fora da regulamentação, e dentro do Novo existe todo um apoio para isso. Né? E durante a campanha também, acaba que a gente também tem uma assessoria jurídica, assessoria contábil também, né? E isso daí ela faz parte também dos custos de campanha, né? Então a gente também precisa estar junto com isso, mas o próprio partido também faz esse suporte. E até a campanha de 2020, o processo seletivo, ele era muito mais de selecionar as pessoas a partir também de habilidades, mas de alinhamento. Então, alinhamento com os princípios e valores do Partido Novo, né? Que tem essa vertente aí liberal. Mas agora, a partir deste ano de 2021, que está começando o processo seletivo para os candidatos de 2022, o Novo preparou um processo que ele não é só seletivo, ele também é de formação. Então, eu estou fazendo esse processo e nós temos aulas. Então, as aulas, nessa primeira turma, nós tivemos aulas presenciais e aulas EADs. Agora, parece que para as próximas turmas, elas vão ser mais exclusivamente EADs, talvez algumas que são presenciais, que eu digo gravadas ao vivo, né? Porque, por causa da pandemia, está sendo tudo online. E daí também, dos trabalhos, existem várias etapas a serem cumpridas, mas um dos trabalhos para concluir este processo de formação é a entrega de um trabalho que é chamado até de TCC, que a gente já faz um planejamento de campanha. Então é muito interessante porque, assim, como a maioria no Partido Novo são pessoas que vêm como candidatos pela primeira vez, ou ainda que não é a primeira vez, mas tem pouca experiência, né, com campanha ou com política de uma forma geral, e existe todo esse suporte que fornece, né, um subsídio aí para as pessoas se prepararem também para serem candidatos. Show. Uma pergunta, teus pais continuam morando em Toledo, é isso? Sim. Uhum. Tá, e quando tu deu a notícia de que seria... Só para a gente entender qual é a expectativa aqui. Quando deu a notícia que seria candidata a vice-prefeita, né? Que é um jogo um pouquinho mais desafiador. Como é que foi a reação deles? Então, foi bem engraçado, porque assim, deixa eu contar, né? Eu já tô há um pouco para lá de 30 anos, né? Então, quando eu contei, eu comecei assim, eu tenho uma notícia para contar e eu não estou grávida. Porque geralmente você fala, tem uma notícia, as pessoas falam, tô grávida. Não. Então, assim, foi uma coisa bem interessante. As pessoas que são, assim, um pouco mais
aventureiros, vamos dizer assim. Então, eu tenho sobrinhos que têm... Meu sobrinho mais velho fez ontem 20, deixa eu ver, 25 anos. 24. Ah, eu não lembro mais. Mas é, 24, 25 anos. E daí, quando esses que são mais jovens, vamos dizer, mais aventureiros, ficaram super empolgados, né? Agora, por exemplo, a minha mãe, que já tem mais receio, tem mais zelo, né? Quer cuidar ali, manter sempre muito bem protegido, já ficou bastante Mãe é preocupada. mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe, mãe é mãe. Esses dias eu estava até ouvindo o Felipe Camusato falando também que quando ele falou para a mãe dele, ela falou que eu não criei filho para ser político. É porque a gente tem essa visão muito ruim da política, né? Uhum. Então, existe essa preocupação. Então, a minha mãe ficou bastante preocupada, meu pai também, mas já incentiva um pouco mais. Só que até hoje ainda, de vez em quando, eu escuto, Daiane, cuidado com esse meio, né? E, infelizmente, André, a gente sabe que é bom ter cuidado, né? É Uhum. bom você saber aonde está caminhando, saber as pessoas que estão contigo, até porque às vezes, conforme a gente convive muito com alguns meios, isso pode também trazer umas situações ruins para ti, não só de insegurança, mas também de você estar acompanhando um meio que pode permear, às vezes, alguns exemplos muito ruins. Então, você precisa estar sempre muito centrado no que você está fazendo. Até eu brinco que eu tenho vontade de colocar assim, na parede onde eu trabalho, bem claro, os princípios e valores ali, para a gente estar sempre olhando e foco no que é, né, as nossas ideias, os nossos propósitos, para que aquele convívio constante com tanta coisa que as pessoas veem sendo feita de forma errada, mas que de tanto ver, chegam até a entender aquilo como algo meio certo. Não, isso aqui é errado, não é porque muita gente faz que deixa de ser errado. Então é uma coisa que a gente precisa sempre se policiando. Eu acho que é um dever de estar sempre... como é que é? Não é policiando, mas é vigiando, uma vigilância constante ao nosso caminho aí para não se desviar. Tem uma frase que diz, né? O certo é certo mesmo que ninguém faça e o errado é errado mesmo que todos façam, né? E aí tem que sempre se manter nessa linha. Muito ligado a esse Sim. tema, né? Tu fez um comentário agora que a gente tem que ter essa vigilância, principalmente pelas pessoas próximas, porque às vezes vai ter alguém próximo, né? Muitas vezes não vai apoiar, não vai falar, não vai dizer isso, vai lá, tô junto contigo, mas tá ali às vezes só trazendo, vou usar a palavra aqui, energia, uma energia negativa, esperando que algo dê errado para depois falar, viu? Uhum. Te falei que não era assim, te falei que era difícil de mudar, te falei que isso acontece, né? Então isso é uma forma de enfrentar, porque existem críticas silenciosas, né? Crítica não é só quando a pessoa fala, existe muita crítica que é silenciosa, que é aquela pessoa que está esperando que algo dê errado, que é a pessoa que está esperando que você não vá conseguir. Da mesma forma como tu foi para uma campanha, né? Não saiu com resultado positivo, mas as pessoas não entendem que teu posicionamento, colocar o teu nome no jogo, né? Sair por não só os 45 dias de campanha, mas sair realmente lutando, divulgando as ideias, enfrentando isso, fez uma cadeira na Câmara de Vereadores que já está trazendo muito resultado para São José. Então, Uhum. as críticas mesmo silenciosas, a gente precisa enfrentar, né? Continuar no propósito. Falou algo que me trouxe até uma ideia aqui, acredito que eu vá fazer, em breve eu posto aí para vocês, de colocar na parede quais são os princípios, os valores que realmente, não só com relação à política que nós acreditamos, mas princípios e valores que ali dentro do novo são princípios e valores de vida que a gente precisa enfrentar, né? Porque crítica a gente não vai só ter em política, a gente vai ter em várias decisões, seja uma mudança de carreira, seja uma graduação que a gente decida fazer, seja uma mudança de cidade, como tu já passou por todo esse processo, seja realmente representar algo novo na política. Quando o pessoal fala, não são em 4 anos que vai mudar, eu fico muito feliz porque, né, assim como você também entrou na política, sabemos que não são em 4 anos, e isso confirma que realmente é um trabalho de longo prazo que a gente precisa continuar muito firme. Queria que tu falasse um pouquinho agora de futuro, Dai. Tu teve essa experiência, né, em 2020, eu vejo como resultado positivo demais, vendo as ideias, né, do que realmente o novo propõe, que vocês fizeram uma cadeira, então essa contribuição, mas queria que falasse um pouquinho de futuro, né, com relação a DAI, nesse caminhar na política, o que podemos esperar da DAI aí para 2022, 2024? Revela para nós aí.
Tá, vamos lá. É assim, existem pessoas que estão aí junto com a gente, que estão aí no Partido Novo, que sempre quiseram, ou pelo menos tiveram esse interesse em participar da política e que encontraram no Novo um partido que apoia, que tem os mesmos princípios, valores, que está bem claro e que pôde aí fazer esse início aí de caminhada pelo partido. Para mim foi o contrário. Eu encontrei no Novo algo que me representa, que representava sempre aquilo que às vezes eu, acompanhando um pouco da política, a gente não se sentia representado, pensava assim, nossa, será que eu tô tão errada? Porque não concordo de nada com o que eu tô vendo. E quando eu descobri o Novo, então foi algo que eu me encontrei. E me encontrando, eu senti a responsabilidade de participar, né? E o dever de vir junto com essas pessoas e poder auxiliar de alguma forma. Então, assim, a minha caminhada, ela se dá exclusivamente no Partido Novo. Eu não me vejo assim como, eu encontrei no Novo, mas, né, se preciso, eu vou em outro caminho. Não, o meu caminho é enquanto o Novo se mostrar firme nos seus princípios e valores. Eu estou me preparando, depois, assim que terminou a campanha de 2020, eu fui convidada para fazer um MBA em Política e Gestão Pública, até a Fábia que está acompanhando a gente aqui é uma colega do MBA, e também foi Show. candidata a vereadora em São Luís do Maranhão, muito legal a experiência Nossa, muito dela, bom. muito bom. E, então, eu estou fazendo esse MBA, também ingressei no processo seletivo, né, para futuros candidatos, para 2022, então eu estou me preparando para estar à disposição do partido. Né? A ideia é, se aprovado no processo seletivo, ser candidata a deputado estadual aqui para o estado de Santa Catarina. Tá? E também, muito recentemente, hoje é dia 21, então há 21 dias eu estou como secretária parlamentar na Alesc, do deputado Bruno Souza, deputado estadual aqui do Partido Novo também. Então, estou ali aprendendo muito, né, vivendo a parte legislativa de dentro, acompanhando os processos, podendo fazer, né, da minha forma, com o meu conhecimento, algumas análises também desses processos, fiscalização, né, porque muitos deputados, muitos até vereadores, né, parte do legislativo, esquece que a função principal é fiscalizar, então o Bruno faz isso de uma forma muito excelente, com toda a sua equipe, eu posso também, estou podendo estar aprendendo com eles lá, então está sendo algo assim muito rico esse ano de 2021. Excelente. Bruno já teve aqui, né? Deu uma aula, como sempre. Já teve em Criciúma várias vezes também e a gente troca muita ideia. Então, uma das pessoas que mais defende a liberdade em Santa Catarina, junto com esse grande time aí do Novo e uma pessoa que inspira muito. Falando em inspiração, Dai, quero já começar aqui a bateria de perguntas, algumas já para começar para os minutos finais da live. Primeiro de tudo, quem dentro dessa trajetória política principalmente assim, nessa caminhada de decisão, vou colocar o meu nome. O que trouxe, o que veio dos teus pais como inspiração? Eu sei que a família é uma base muito importante, né? Tu saiu lá do interior. Oi, Toledo não é tão interior assim, eu conheço Toledo, né? Já tá grande, Toledo tá grande. Mas para quem não sabe, Toledo tá perto de Cascavel, tá? Cidade linda lá. Mas tu veio desse interior, né? Veio disputar uma majoritária em outro estado, outra cidade, está aí se preparando, vai para um estadual, tenho certeza que vai fazer aí uma grande campanha também, né, desde aprovado o processo seletivo. Mas dessa base familiar dos teus pais, né, tu contou até que quando foi dar a notícia, né, não era gravidez e aí teve essa expectativa. Mas o que vem deles, assim, o que tem da Dai para realmente enfrentar toda essa caminhada? O que tem dos teus pais em ti? Essa é a primeira pergunta. Tá. Assim, eu sou de Toledo, mas eu sou do interior porque eu nasci no sítio, né? Então, meu pai e minha mãe são agricultores. Então, assim, o que eu trago muito deles, né, que eu vejo, assim, na minha participação, na minha atuação, é muito dessa simplicidade, dessa empatia, sabe? Dessa coisa de interior, de você se preocupar com o vizinho, se preocupar com a pessoa que está próximo, né? Meus pais sempre tiveram assim, bastante envolvimento na comunidade. A forma deles participar na comunidade era através de uma comunidade cristã, né? Então, sigo esses passos também. Então, o que eu vejo, assim, é muito disso nesse olhar quando você traz para a política, né? A gente tem uma visão
liberal, de que o Estado tem que ser menor, de que tem que ter menos interferência, que as pessoas têm que ter mais liberdade para se desenvolver, mas que o básico a gente tem que oferecer de forma que essas pessoas tenham condições de se desenvolver, né? Então, acho que o meu olhar, ele vem muito nesse campo, muito dessa experiência familiar, com certeza. Excelente. Agora, como inspiração, quem que da política, né? Tu acompanhou lá a partir de 2018. Quem foram não vou trazer alguns aqui, mas as três maiores inspirações, assim, pessoas que tu ou conheceu pessoalmente, ou que acompanhava o trabalho de longe, mas que te inspirou a realmente estar na política? Assim, a primeira pessoa que realmente mexeu comigo na questão de acompanhar uma fala dele que me inspirou muito, que na verdade não foi nenhuma inspiração, porque naquele momento eu não parti para ação, mas uma coisa que, nossa, realmente tem alguém sério aqui, foi o Marcel Van Hatten, que hoje é nosso deputado federal. Né, uma postura ética, firme, né, uma oratória muito boa, né? Então ele expõe muito bem as ideias dele e sabe trazer você para envolver no que ele está falando. Uma outra pessoa que me inspirou muito, que me deu muita esperança de que as coisas poderiam ser diferentes, foi o nosso juiz Sérgio Moro. Né? Então, quando a gente teve os primeiros andamentos ali da Lava Jato, né? Então, acompanhando a atuação dele, a seriedade como ele levou aquilo e realmente a coragem, né? Eu acho que coragem é uma coisa assim que mexe muito comigo e mexeu muito naquela época enquanto estava rolando aqueles processos iniciais ali da Lava Jato. E mais uma pessoa que me inspira muito é o nosso presidente municipal aqui, o Vitor, aqui em São José. É uma pessoa que a gente, justamente por essa proximidade que a gente teve durante o período de campanha, a gente pôde acompanhar todo o envolvimento que ele tem com o partido aqui em São José. Então, uma dedicação intensa. Então, quando a gente fala que o novo é feito de pessoas que é diferente, porque toda essa parte de direção partidária, ela é feita por voluntários. Né? Então, assim, a pessoa, no caso, na pessoa do Vitor, ele deixa de lado, muitas vezes, o estar com a família, muitas vezes o comprometimento com os próprios negócios, né? Deixa na mão de outras pessoas para se dedicar à construção de algo que ele acredita que pode fazer diferença no país. Então, assim, é algo que realmente me inspira muito e ver que tem pessoas engajadas e comprometidas dessa forma, assim, sabe? Porque quando a gente vê, por exemplo, nos exemplos que eu falei anteriormente, eu não conheci a história, tanto do Marcel como do juiz Sérgio Moro, antes dessas atuações onde eu mencionei. Então, eu não sei o caminho deles até ali, devem ter, né, suas histórias, mas naquele momento eles são pessoas que estão, vamos dizer assim, recebendo seus salários, né, suas condições, estão exercendo uma profissão. Agora, na situação de dirigente partidário dentro do Partido Novo, isso é um trabalho voluntário, então é uma dedicação que realmente me inspira muito. Muito bom. E assim, o Vitor também, né, como exemplo aí, né, conheço parte da história dele, assim como todos os dirigentes, né, coordenadores de núcleo em todas as cidades, que, né, em nome do Vitor, eu ia agradecer todo mundo, que realmente é um trabalho, assim, desafiador, né, voluntariado total, né, não só voluntariado, mas de contribuição, porque de tempo, de financeiro, de suportar a crítica, né, de todo mundo estar lutando ali, e realmente tem que ter um apoio grande, porque são eles que preparam, né? E essa divisão no partido é muito importante para que realmente quem vá para uma questão de mandato possa ter foco, né, em trabalhar no mandato, e não o que acontece em outros partidos, né? Que tem cacique, que tem dono, que tem tudo. Então, isso que me admira muito. Então, desde já, obrigado a todos os coordenadores de núcleo aí que fazem um trabalho incrível. Uma pergunta um pouquinho mais de posicionamento agora, Dai. Tua visão sobre o governo estadual, né? Deixa eu só dar uma boa noite aqui especial a todos que entraram, tá? Boa noite todo mundo que entrou aí durante a live, mas para Isadora também aí tá na preparação, né? Ela que é uma grande inspiração aí também na cidade dela, passaram um grande desafio agora, aí ela se posicionou em algumas situações, lembrei dela aqui com relação ao posicionamento dela com relação ao governo estadual. E queria que falasse um pouquinho a tua visão, né, desse mandato do governo estadual, vendo aí
O Carlos Moisés como uma... surfou essa onda Bolsonaro, né? Ninguém conhecia o nome dele e passou aí por 2 impeachments, enfim, mas um pouquinho da tua visão, tu que teve lá à frente também de uma campanha, né? Sabe como é que funciona essa parte política um pouco mais diferente, tua visão um pouquinho do governo estadual. A gente tem, inclusive, eu estava há pouco falando com um colega lá do gabinete sobre essa situação, que a gente apostou, né, num nome aí diferente para, né, um nome novo que veio, que não é novo, não é do Partido Novo, mas um nome que não estava na política, como algo de mudança. Então, a minha primeira visão assim, quando a gente tenta algo que foge do padrão, pelo menos a gente não seguiu na mesma linha, já é alguma coisa, você pelo menos está tentando fazer algo diferente. Infelizmente, a gente se decepcionou bastante, né? Então, teve várias situações aí que a gente, em questão bastante autoritárias, durante a própria... Opa, travou de novo, né? A própria gestão da Voltou. pandemia, voltou. E teve, né, os escândalos que a gente acabou acompanhando também, né? Um deles, acho que um dos mais marcantes foi a questão dos respiradores. Então, não tem como a gente falar que é uma gestão boa quando ele não está acompanhando coisas tão importantes como uma compra tão grande, tão rápida que aconteceu no caso dos respiradores, né? Então, é um governo que é ruim, né? Infelizmente, a gente não tem como ter uma visão diferente para essa atuação que a gente está vendo. E também quando a gente precisa de umas posturas um pouco mais firmes, né? Por exemplo, no encaminhamento, no andamento ali da reforma da Previdência, algo que está sendo enrolado, né? Que está sendo levado e não vem. Então, são coisas que tem que fazer, precisa para poder melhorar e tá demorando muito. Então, infelizmente, não teve novidade, não é algo que tenha trazido benefício para o Estado. E só para destacar, né, que é um gasto bilionário com relação à reforma, né, administrativa que precisa ser feita, porque senão a cada ano é mais bilhões aí que a gente tem que disponibilizar para manter essa máquina que é o governo do estado, né? Um pouquinho mais numa esfera agora maior, tua visão sobre o governo federal, onde eu fiz um posicionamento aqui. Estou respondendo comentários até agora, né? Perdi mais de 50 seguidores, recuperei uns 5, mas faz parte do processo. Não quero ter o posicionamento para que tu perca seguidores também. Continue seguindo a Dai, tá? É só para fechar os minutos finais da live aqui. Mas qual é a tua visão do governo federal, governo Bolsonaro, não só com relação ao enfrentamento à pandemia, né? Mas uma visão de um todo, assim. Na minha visão, o governo federal é mais uma das decepções que a gente teve aí das eleições de 2018, né? Infelizmente, a gente acreditou que poderia ter uma mudança, que a gente poderia aí ter um resultado melhor, né? Trazendo uma pessoa que para muitos, né, inclusive para mim que não participava tanto da política, era algo novo, mas depois você vai vendo que já existia toda uma carreira muito grande, muito intensa e né, com várias histórias aí que que as pessoas que não acompanhavam tão próximo não sabia. Então, na minha visão, é bastante uma coisa de muita decepção, né? A gente realmente esperava algo diferente, posturas diferentes. Eu lembro que eu estava ainda trabalhando, eu trabalhei no Hospital Governador Celso Ramos, aqui em Florianópolis, que é um hospital estadual. Eu estava no hospital quando saiu a primeira notícia de saída do então ministro Sérgio Moro, do governo, e aquilo foi, assim, para mim, a primeira grande informação, a primeira grande revelação de que as coisas não estavam nada bem. Né? E dali a gente viu que as coisas realmente foram só piorando, a gente teve aí o desmanche, né, de que não foi partidária, então a Lava Jato, ela teve vários resultados, né, com condenações de muitos nomes, de muito envolvimento de dinheiro público, né, e várias coisas que foram resgatadas e infelizmente se perdeu, né, desmanchou, né, e muitas coisas que aconteceram aí que para mim traz uma sensação de um desgoverno realmente. Show.
Não vou fazer nenhum comentário, porque né, tu ainda tem que responder o de ontem ainda, mas vai ter mais posicionamento ao longo da semana. Só deixa eu abrir a caixinha aqui. Tiveram algumas perguntas, vou escolher duas aqui. Se você tivesse candidatado a vereador, acredita que teria vencido? Essa foi a pergunta. Difícil, Olha, né, saber? difícil, difícil saber. Assim, quando eu entrei para ser candidata em São José, muitas pessoas me alertaram, sobre como que é a política, principalmente aqui em São José. Então, realmente não é uma coisa fácil, tá? Nós tivemos 11 candidatos a vereador aqui, e a gente trabalhou, todos trabalharam muito, né? E o fato de eu ser candidata a vice-prefeita foi muito interessante, porque eu podia ir com todos em todos os lugares. Não que entre eles houvessem concorrência, mas assim, cada um vai para um canto, né? Geralmente o vereador tem áreas de maior atuação. Então eu pude estar com todos nas ruas, né? E responder essa pergunta é algo muito incerto, assim. Eu tenho certeza que quem chegou ali trabalhou muito igual aos outros, e eu estou muito satisfeita com o Crislan, né? Eu estou sempre acompanhando o Crislan, fiz uma live com ele também, né? Então eu tenho certeza que qualquer um dos nossos vereadores faria um excelente trabalho, e não sei, assim, não dá para responder sim e não. Foi provocativa a pergunta ali, então, mas Foi, é né? bom ter essa visão, né? Bom ter essa visão. Deixa eu pegar mais uma pergunta só aqui. Qual vai ser a maior defesa como candidata em 2022? Lembrando que tem o processo seletivo, tá, pessoal? Então, né, tá no processo sendo aprovada. Quais são as ideias que tu vai levar, então, para 2022, Dai? Vou É. contextualizar a pergunta aqui de uma forma melhor. Bom, independente, né, 2022 ou não, mas assim, a minha ideia principalmente, até eu estava conversando há pouco também com meu esposo aqui sobre isso, a ideia é fazer com que o governo atrapalhe menos, sabe? Tornar a situação favorável para o desenvolvimento das pessoas como um todo. Quando a gente permite o desenvolvimento econômico, quando a gente faz com que o governo tenha um peso menor para as pessoas, né? Tenta reduzir essa máquina pública, o quanto ela é dispendiosa mesmo para as pessoas, né, em relação aos impostos, a gente permite que tenha mais recursos disponíveis para investir em educação, em segurança, em saúde, e com isso as pessoas têm mais condição para se desenvolver também. Né? Então, infelizmente, assim, um pouco que eu estou acompanhando ali na Alesc, o deputado pediu para que eu acompanhasse a frente parlamentar, né, do Livre Comércio. Então, a gente vê quantos projetos que são apresentados que vão dificultar o desenvolvimento econômico. Então, enquanto deveria justamente o governo estar trabalhando em prol de auxiliar, ou pelo menos não atrapalhar, é o contrário. Então, eu acho que o foco principal é fazer com que as leis ruins não sejam aprovadas e que bons projetos, né, possam se encaminhar na LESC. Show. Na primeira etapa eu sempre falo, né, não atrapalhar, porque auxiliar vai ser difícil o Estado auxiliar em algo. Então, nós Sim. vamos lutar para não atrapalhar, que a gente já vai ter um grande resultado. Dai, quando a conversa assim, ó, flui, quando a energia conecta, a live passa, né, numa velocidade que a gente nem sente, já passamos mais de uma hora aqui. Deixar o meu muito Olha. obrigado para ti novamente. Mas eu quero fazer dois pedidos ainda agora para fechar essa grande live nessa noite. Batemos aí 20 pessoas de live, né? Pessoas agora no final aqui acompanhando. Primeiro de tudo, né? Uma frase aí para deixar como inspiração, né? Para as pessoas, não só política, mas como enfrentar as críticas, decisões e para quem pensa em política também, né? Motivar essas pessoas a estarem. Queria que tu deixasse uma frase aí para todo mundo, uma mensagem para todo mundo. E o segundo pedido é uma indicação de um livro que mudou talvez o teu pensamento sobre essa questão não só liberal, mas sobre política, um livro que te inspirou. Então esses são meus dois pedidos aí para fechar essa live. Ok. Eu acho que de mensagem, principalmente focando aqui no tema dessa live, é que só recebe crítica quem faz. Então, assim, Boa! não tem, não tem outro jeito. Assim, as pessoas que mais recebem críticas é porque elas estão fazendo. Então, se a gente não quer receber crítica, fica no sofá. E não é isso que a gente quer, né? Vem para ação, vem fazer,
os políticos que estão lá dentro, que estão de acordo com o sistema, eles não querem que isso mude. Então, não vamos acreditar que votando nas mesmas pessoas e colocando ou mantendo lá as mesmas pessoas, as coisas vão ser diferentes. Elas só vão mudar se você trouxer pessoas que querem fazer mudança. Né? Então, e vamos enfrentar as críticas, porque é isso que está disposto, né? Quem se coloca também como vidraça, né? Que a gente também tem, ou você é pedra ou você é vidraça. Então, quando você se coloca como vidraça, a gente tem que saber que as críticas virão. E livro, eu li um livro que eu realmente gostei muito, que abriu muito a minha visão, que ele fala sobre o que se vê e o que não se vê. Mas eu sou muito ruim para lembrar os nomes do autor. Mas eu acho que o André vai saber. Você lembra quem que é? É o... Eu acho que é o Mises, né? Mises? Eu acho que é o Tá, mas Mises, sim. o título é esse, o que se vê e o que não se vê. O que se vê e o que não se vê. É muito bom porque ele traz, assim, várias situações que às vezes a gente encara, mas, tipo assim, o propósito, a ideia, ela é boa, a intenção é boa. Mas aí o que não se vê por trás daquela intenção, e isso é uma coisa que a gente vê muito nos projetos legislativos, sabe? Muita coisa assim que a intenção é boa, é promover a inclusão, é facilitar alguma coisa, mas daí você vê que ele traz tantas amarras juntas que ela traz muito mais dificuldades do que melhorias para a população, no caso de um projeto de lei. Então, é algo que me abriu muito, assim, minha visão sobre como encarar algumas ideias e algumas ideologias também. Show, fui pesquisar aqui. Eu também tava confundindo aí, mas não é do Mises, é do Frederic Bastiat. Bastiat. Bastiat, isso, Bastiat. Agora que eu Isso. li, Bastiat. Tá, então só para quem quiser, é o que se vê e o que não se vê, tá? Do Frederic. Dai, pô, só tenho a agradecer aí, tá? Por essa disponibilidade, mais de 1 hora de bate-papo, conhecer a tua história, né? Agora eu sei que é de Toledo, tenho um carinho enorme por Toledo aí, Toledo tem parte na minha história também, né? Tenho familiares lá. Então, obrigado, né? Uma inspiração, bastante comentários positivos aqui também. Segue firme na luta, estaremos juntos, né? Em 2022, né? Seja lá dentro desse processo sendo aprovado ou não, mas com apoio, com incentivo, e é isso que a gente precisa. E com certeza tem uma inspiração pelo que tu já fez e pelo que ainda vai fazer. Continua firme aí, críticas virão, mas a gente precisa enfrentar, né? E é isso que vai realmente fazer essa força mais liberal em Santa Catarina, trazendo mais liberdade ainda. Só para fechar, deixar 2 abraços aqui especiais para o Gelson, né, que comentou até o nome do autor. O Gelson foi nosso coordenador de núcleo aqui durante alguns anos aqui em Criciúma. Obrigado pelo seu trabalho. E o Crislan, né, que, pô, já sou aí, acompanho demais o trabalho, fã desse menino, né, e deixou um super comentário aí. Obrigado pela participação. Borges, enfim, todo mundo que participou da live. Então, Dai, obrigado mesmo, tá, por essa história aí. E estamos juntos. Conte comigo. Uma excelente semana aí e até mais. Obrigada, muito obrigada a você pelo convite e a todos que participaram aqui. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigado para todo mundo. Boa noite, boa semana. E segunda-feira que vem mais um convidado aqui, 21h30. Convidado especial, né? Acompanhe aqui que semana que vem tem mais